Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermal, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal, também nossos colegas, né, que estão prestando aí concurso, pessoal, na faculdade, na pós-graduação também, pode acessar as videoaulas aí, auxiliar nos seus estudos, pessoal, ajuda bastante a divulgação dos vídeos, através das inscrições, das curtidas, tá bom? Então se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, vamos aí para a nossa 25ª aula do tema Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, né? 25ª aula é um documento composto por 9 textos, estamos aqui na segunda aula do 8º texto já, né? Reta final aí. E o 8º texto ele fala sobre avaliação e aprendizagem na escola, a prática pedagógica como eixo da reflexão, né? E a gente começou uma temática, pessoal, que é a escola e a avaliação, né? E não deu para concluir porque é muito longo aqui o tema, então vamos estar concluindo ele nessa aula aí, tá bom? Então, vamos lá, a continuidade aqui, ó, a escola e a avaliação. Caso determinada criança esteja com dificuldade de inserir-se no grupo da classe, é papel do professor planejar estratégias para que ela supere tal dificuldade, né? Caso algum estudante ele tenha autoestima baixa, portanto, ele demonstre medo de expor seus sentimentos, reconhecimentos, é preciso também pensar em como favorecer o desenvolvimento dele. Então nós temos crianças aí, pessoal, que tem dificuldade de interagir com os colegas, tem vergonha, tem medo, né? Outro aí tem uma autoestima baixa, né? Também não se insere ali, porque ele acha que ele não vai conseguir aprender. Pessoal, o professor tem que procurar tá bolando estratégias aí para inserir essas crianças, tá, no meio da sala, mostrar que eles não precisam ter medo, que eles não precisam ter receio, tá todos os coleguinhas ali no processo de aprendizagem, aquele que aprende um pouquinho vai estar ajudando ele também, tá? Então é papel do professor aí, tá? Tá mediando, propondo estratégias para ajudar esses alunos que têm mais dificuldade. O desenvolvimento, pessoal, ele afeta todas as capacidades humanas, tá? E todas elas devem ser levadas em conta durante a elaboração de um projeto educativo. Principalmente se nesse projeto educativo o professor busca intervir na formação cidadã dos estudantes. Então, assim, pessoal, vocês viram aí, o desenvolvimento ele afeta todas as capacidades humanas, né? E elas devem ser levadas em conta durante a elaboração de um processo educativo. Principalmente se o professor quiser intervir na formação cidadã. E o que significa, né, esse professor intervir na formação cidadã das crianças e adolescentes, pessoal? Nós entendemos que significa pensar em como ajudá-los a interagir na sociedade, de modo confiante e crítico, né? Então, assim, pessoal, que a criança ela não entre na sociedade, ela não se insira na sociedade de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, de uma forma consciente, crítica, né? Que ela possa atuar ali de forma política, de forma social. Implica fazer com que eles tomem consciência das contradições sociais e desenvolvam valores para a construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre o professor intervir, né, na formação cidadã dos alunos, né, implica também fazer com que eles tomem consciência dessas contradições sociais, né, que eles desenvolvam valores para a construção, né, dessa sociedade justa, igualitária e democrática. Implica também, pessoal, fazer com que eles adquiram autoconfiança, né, reconhecendo que suas histórias elas estão inseridas na história dos grupos sociais da qual elas participam. Então, assim, pessoal, que elas adquiram autoconfiança, né, reconhecendo ali que eles também são sujeitos, fazem parte daquela realidade a qual eles estão inseridos. Significa instrumentalizá-los, pessoal, para que eles tenham acesso a uma ampla gama de situações sociais que entendam os processos históricos, né, que os excluem de outras situações aí que possam intervir na realidade. Então, assim, instrumentalizá-los, pessoal, dar condições para essas crianças que elas tenham acesso a uma ampla gama de situações sociais, tá? Que elas entendam aí os processos históricos. Implica também, pessoal, ajudá-los a dominar os instrumentos de participação nessas diferentes situações, né? Como, por exemplo, ler e escrever com autonomia, né? Para que elas possam realmente ter um pleno exercício da cidadania, ler e escrever com autonomia, dominar essa arte de ler e escrever para que eles possam realmente poder estar inseridos na sociedade e atuar nela com propriedade. Significa ajudá-los a se apropriar dos conhecimentos construídos pela humanidade. Implica também, pessoal, possibilitar que eles exerçam o direito de vivenciar as experiências próprias deles, da faixa etária a qual eles estão, né? Como, por exemplo, brincar, interagir de modo lúdico, ou seja, criança, pessoal, ela tem que brincar, ela tem que ter essa ludicidade, dar asas à imaginação,
né? Então, assim, tem que respeitar essa faixa etária e permitir que ela possa vivenciar essa época da vida dela. Enfim, pessoal, na escola é preciso ter objetivos de diferentes dimensões, né, que ajudem os estudantes a participar de modo autônomo, crítico e ousado na sociedade, tá bom? O currículo, ele deve dar voz às culturas que foram sistematicamente excluídas pela escola, como, por exemplo, a cultura indígena, a cultura negra, a cultura infanto-juvenil, a cultura rural, a cultura da classe trabalhadora e todas as outras manifestações aí chamadas, denominadas como culturas negadas, né? Que são aquelas culturas realmente que o pessoal não dá valor. Fala assim, cultura indígena não importa pra gente, cultura negra não importa pra gente. Como não, gente? Sabe, são pessoas aí que tiveram uma participação muito grande na história do nosso país e uma participação muito negativa também. Por exemplo, os índios, eles estavam aqui, pessoal, quietinho no canto deles, aí chegou lá as caravelas, veio aqui, tomou a terra deles, meu. E aí eles foram jogados ali nas margens do nosso país, para que as pessoas que invadiram o nosso país não foi descoberto, ele foi invadido, os índios já viviam aqui, né? E assim, essas pessoas que invadiram aí nosso país, para que eles pudessem trabalhar o chamado progresso deles, explorar nossas terras, aí, as riquezas das nossas terras, eles foram jogando os índios às margens aí. A cultura negra, pessoal, também, quanto pessoas enriqueceram aqui no nosso país por conta da escravidão, pessoal, por conta do trabalho escravo aí, que a pessoa trabalhava a troco de comida, e nem era uma comida boa, era comida básica ali só para sobreviver e trabalhava de graça ali, para que as outras pessoas, os ricos ali, eles pudessem enriquecer ali de forma ilícita, né? Cultura infanto-juvenil, pessoal, que também é muito desprezada. A criança ela tem a própria cultura dela e ela não é respeitada pela cultura dos adultos porque eles acham que é uma bobagem, né? Precisa ser respeitada essa cultura, né? Cultura rural, a gente também acha assim com o agricultor lá, a pessoa que vive lá na roça, lá na área rural, ele não tem uma cultura, né? Que ele é um caipira. E tem tantas outras culturas aí, né, pessoal, que vão sendo negadas no ambiente escolar por serem consideradas aí desnecessárias. Tá? Então nós precisamos dar voz a essas culturas, tá? O currículo ele tem que dar voz a essas culturas, tem que trabalhar com essas culturas, conscientizar as crianças aí de todas as pessoas que fazem parte do nosso país, do valor de cada uma, da cultura de cada uma também. Desse modo, o professor pode ajudar as crianças e os jovens a entender os processos de exclusão e a valorizar a sua própria história, né? O que pode aí ter impactos no aumento da autoestima e da confiança de si próprios. Então, assim, pessoal, trabalhando com essas culturas, o professor aí ele também pode ajudar as crianças e jovens a entender esse processo de exclusão. Por que tem tanta exclusão social aqui no nosso país? Tá? E a partir dessa compreensão acerca dos processos de exclusão, eles aprenderem a valorizar a sua própria história e também a história dessas pessoas aí, tá? Assim, o espaço educativo ele acaba se transformando no que, gente? Num ambiente de superação de desafios pedagógicos, né? Que dinamiza e significa aprendizagem, que passa uma aprendizagem que passa a ser compreendida como construção de conhecimentos e desenvolvimento, né, de competências da formação cidadã. Então, para você formar um cidadão, através desses estudos, dessa tomada de consciência, né, você consegue transformar a escola num ambiente de superação de desafios, né, onde esses desafios aí da exclusão, tudo, a gente consegue superar tudo isso daí e dinamizar a escola, tá? Dinamizar a aprendizagem na escola. E como, gente, uma pergunta aqui, como o professor pode superar esses desafios pedagógicos, pessoal? Gente, para superar as dificuldades é necessário avaliar sistematicamente o ensino e a aprendizagem, as metodologias que estão sendo aplicadas, os conteúdos que estão sendo aplicados, o tempo em que ele está sendo aplicado, os espaços que estão sendo proporcionados para que a gente possa trabalhar com isso, tá? Tradicionalmente, no entanto, as práticas de avaliação desenvolvidas na escola, elas têm se constituído em práticas de exclusão. Ou seja, pessoal, avalia-se para medir a aprendizagem dos estudantes e classificá-los em aptos ou não aptos, né, para prosseguir nos estudos. Ou seja, aquilo que eu falei no começo aí da primeira aula do texto 8, né, acho que é a aula 24. Gente, é aquela avaliação assim, você vai lá, você passa matéria, aí você dá o texto para eles copiarem. E, pessoal, já gravei bastante vídeo aula, já tô doendo aqui a nuca, tá? Então vocês desculpa que eu fico parecendo um cavalo jogando o pescoço para frente, porque eu já tô cansado, né? Dá uma mexida aqui na coluna.
Então, assim, pessoal, aquela avaliação que o professor, ele vai lá, passa um exercício, explica a matéria, passa o exercício, corrige o exercício, a criança vai naquela rotina aí, durante um mês e meio, quando chega lá no final do bimestre, passa uma prova, acertou, não acertou, não está apto para prosseguir nos estudos. Isso está errado. Isso aí, gente, é uma prática de exclusão. Aí a gente está tentando combater isso, eu já expliquei várias vezes aí, que a gente procura trabalhar a avaliação processual, tá? Considerando todos os aspectos, todas as participações e evoluções da criança. Para que nós não tenhamos essa prática excludente, é preciso que os professores reconheçam a necessidade de avaliar com diferentes finalidades. Então vamos ver aqui um pouquinho, pessoal. Conhecer as crianças, né, os jovens, considerando as características da infância e da adolescência e o contexto extraescolar, ou seja, fora da escola, né, considerando ali a realidade deles fora da escola também. Conhecê-los em atuação nos tempos e espaços da escola, né, identificando as estratégias que eles usam para atender às demandas escolares, tá? E assim, alternar, quando necessário, as condições nas quais é realizado o trabalho pedagógico. Então, assim, pessoal, a gente precisa conhecer esses educandos em atuação, o que eles estão acostumados, o que eles sabem fazer, identificar o que eles sabem fazer e os métodos que eles fazem. Alunos que gostam de pintar, outros que gostam de desenhar, outros que gostam de cantar, outros que gostam de contar história. Identificar essas coisas e começar a trabalhar a partir disso, né? A partir daquilo que eles gostam. Né? E dessa forma a gente alterar quando necessário. E as condições nas quais a gente está aplicando os conteúdos que a gente está trabalhando. Porque às vezes a gente está aplicando as coisas de uma forma que não está correspondendo ao que eles gostariam. E aí você vai dificultando uma coisa que poderia ser facilitada, tá? Outra coisa que é importante aqui, pessoal, conhecer e potencializar a identidade deles, tá? Que é trabalhar com a cultura prévia deles, tá bom? Conhecer e acompanhar o seu desenvolvimento, que é valorizar o erro, né, que a gente já falou aí, né, construtivismo, a valorização do erro, tá? Reconhecer que o erro da criança, desde que ela tenha errado tentando acertar, a gente não vai considerar que ela errou, mas que ela acertou de acordo com o nível de conhecimento que ela tinha, e que ela vai progredindo depois, né? Identificar os conhecimentos prévios, já falei aqui, né, mais para cima, nas diferentes áreas do conhecimento e trabalhar a partir deles, né? Identificar os avanços e encorajá-los a continuar construindo conhecimentos, que eu falei também, eu acabei de falar, aqui fica meio repetitivo isso aqui, mas que é valorizar cada passo de aprendizagem da criança. Conhecer as hipóteses e concepções deles sobre os objetos de ensino nas diferentes áreas do conhecimento. Então, assim, o que são hipóteses, pessoal? Às vezes a criança ela não se apropria do saber, ela cria uma hipótese, ela cria um sentido para aquilo, de modo que para ela justifique aquela situação. Por quê, pessoal? A criança, diferente do adulto, quando ela não sabe uma coisa, ela cria um sentido para aquilo, né? Ela pega, por exemplo, aqui, eu tenho um pedaço de madeira aqui, ó, que é um pedaço de soalho do piso lá do meu quarto, e eu uso, às vezes, ele aqui para apoiar alguma coisa, para fazer. Eu dei uma outra função, foi uma sobra que teve. A criança, se ela olha isso aqui, ela não sabe que isso aqui é um assoalho, né? Ela vai pensar assim, um pedaço de madeira, é uma mesinha, é alguma coisa. Até ela descobrir o que realmente é isso aqui, gente, ela vai dar uma função. É a minha mesinha de tomar café no sofá. Isso aqui é uma mesinha para eu brincar. Olha, isso aqui é uma pista para o meu carrinho. Ele vai dar um sentido, gente, para aquele objeto, de acordo com o que ele acha que é, por falta de saber a real função daquele objeto, tá? O real significado daquilo. A criança não é igual ao adulto, que ele olha, nossa, pedaço de madeira, tá bom. Tá, mas o que é esse pedaço de madeira? Não interessa, não estou interessado. Não, a criança não, ela se interessa por tudo, e tudo para ela tem que ter um significado, tá? Então a gente tem que conhecer essas hipóteses e concepções que as crianças têm sobre determinado objeto de estudo ali. Porque às vezes você põe lá, por exemplo, um abacaxi na frente dele, claro, toda criança conhece abacaxi, mas vamos supor que eles não conhecem, né? Bota o abacaxi na frente deles ali, eles vão olhar para aquilo e não vão saber o que é. Mas ele vai falar assim, nossa, parece sei lá, um espanador, parece um... Eles vão inventar ali diversas concepções para aquele abacaxi, até descobrir que aquilo ali é uma fruta. Você descasca e come ela, né? Chupa ela. Então, assim, gente, nós temos que conhecer essas hipóteses. Quando nós colocamos um objeto à frente da criança para que ela explore, até ela realmente conhecer o real objeto daquilo, quando ela te diz que é uma coisa diferente daquilo que realmente é, você tem que procurar descobrir como que ela chegou naquela linha de raciocínio, tá bom? Então tem que conhecer essas hipóteses das crianças e valorizar também. Conhecer, pessoal, as dificuldades e planejar atividades que ajudem essas crianças a superar essas dificuldades, tá?
verificar se elas aprenderam aquilo que foi ensinado e decidir se é preciso retomar os conteúdos. Isso, gente, é feito através da avaliação processual, tá? Não de avaliação final. Você não vai chegar lá no final do bimestre e recomeçar tudo do zero porque a criança não alcançou. Não, é tudo na base do processo. Você vê ali que a criança está tendo dificuldade, você vai falar assim, aí você vai puxar um pouquinho para trás, até ver onde ela enroscou para continuar dali. Às vezes ela enroscou lá no começo, tem que voltar desde o começo. Mas o importante é a criança aprender. Por último aqui, pessoal, saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes e, se não estiverem sendo eficientes, modificá-las, né, quando necessário. Diferentemente do que muitos professores vivenciaram como estudantes ou em seu processo de formação docente, é preciso que em suas práticas de ensino eles elaborem diferentes estratégias e oportunidades de aprendizagem e avaliem se estão sendo adequadas. Então, assim, pessoal, por que fala diferente do que muitos professores vivenciaram? Porque a maioria de nós, né, que tem um pouquinho mais de idade, vivenciou o que na escola? Essa questão aí lê o texto, faz uma cópia do texto, faz o resumo do texto, faz o exercício, vai lá a correção na lousa. Acertou, não acertou, só copia, apaga e copia, sem entender por que você errou, o que te levou a errar, tá? Sem se apropriar do real saber. Depois vinha lá aquela prova classificatória no final do bimestre. Então, diferente disso que muitos de nós vivenciamos, nós temos que elaborar aí diferentes estratégias e oportunidades para que essas crianças realmente se apropriem do conhecimento, tá bom? Assim, não apenas o estudante, ele acaba sendo avaliado, mas também o trabalho do professor e o trabalho da escola, gente, isso é muito importante, essa avaliação do trabalho do professor e do trabalho da escola. Porque muitas vezes o professor acha que está fazendo um belíssimo trabalho ali, ele está fazendo um trabalho deficiente, porque o trabalho dele é lindo, é todo organizado, é todo cheio é todo metódico, mas não está atingindo o objetivo, porque nenhuma criança está aprendendo. Então ele precisa avaliar aquilo ali e modificar quando necessário. É necessário, pessoal, avaliar o quê? Avaliar se o estudante ele está sendo engajado no processo educativo, né? Se ele não tiver, gente, quais são os motivos que ele não está conseguindo aí se engajar naquilo ali? Se o estudante está realizando as tarefas propostas, né? E quais os motivos, né? Se ele não está conseguindo. Se o professor está adotando boas estratégias, né, didáticas, se o professor utiliza de recursos didáticos adequados para aquele trabalho, se ele mantém uma boa relação ou não com as crianças, né, gente? O motivo para a manutenção dessas relações de aprendizagem, que é muito importante. Se a escola dispõe de espaço adequado, se ela administra apropriadamente os conflitos, né? Entre os alunos ali, as situações que vão surgindo, se a família garante a frequência da escola, da criança, né? Se os incentiva a participar das atividades escolares, tá bom? E se ela não faz esse tipo de coisa, gente, quais são esses motivos e o que a escola pode fazer para estar auxiliando aí? Se a escola garante aos estudantes e suas famílias o direito de se informar e discutir sobre as metas de cada etapa dos estudos, sobre os avanços, dificuldades relevantes no dia a dia. Nessa perspectiva, pessoal, os resultados do não atendimento das metas escolares esperadas em um determinado período, eles são vistos como decorrentes de diferentes fatores sobre os quais é necessário refletir. Então, assim, quando a gente vê assim que alguma coisa ou várias coisas não está funcionando na escola, nós precisamos refletir sobre isso. Porque realmente a metodologia do professor não deve estar sendo eficiente, ou a forma de trabalho da escola, a organização dos espaços, tá? Não é assim, o aluno não erra porque não aprende porque ele não quer, ele erra porque ele não sabe. Não, gente, se ele tem dificuldade, se a família não está se interessando muito pela educação da criança, nós temos que mostrar para eles a importância de cada uma dessas situações aí, tá? Então nós temos que também isso, refletir sobre isso e procurar resolver. A responsabilidade, gente, quando tem muitos tópicos desses aí, que acaba tendo um resultado negativo nessas reflexões, a responsabilidade, ela passa a ser, gente, de toda a comunidade, né, para poder tomar as decisões aí para melhoria de ensino. Ou seja, né, o baixo rendimento do estudante, ele deve ser analisado e as estratégias para que ele aprenda devem ser pensadas pelo professor, juntamente com a direção da escola, a coordenação e a família, tá? Então é um conjunto de todos ali para que a gente realmente possa ver o que está dificultando esse aluno e o que a gente pode fazer para melhorar. Pode-se, então, gente, a partir daí, mudar as estratégias didáticas, possibilitar o atendimento individualizado de acordo com a necessidade da criança, garantir a presença do estudante em sala de aula, no caso aí dos alunos faltosos, né? Além de outras estratégias, como a de proporcionar maior tempo para que a aprendizagem ocorra, né? Tema que nós vamos abordar aí a partir da próxima aula, né?
Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui essa temática e assim, a gente vai trabalhar na próxima aula a continuação dessa, que vai ser o quê? Esse tema que é a ampliação do ensino fundamental de 9 anos e a questão do tempo escolar, né? Alguns cuidados, né, que a gente precisa ter. Então, assim, quando vê que o aluno está tendo muita dificuldade, que ele não está tendo rendimento ali de acordo com o tempo necessário, a gente precisa ampliar esse tempo, não colocar ali um tempo determinado para determinado assunto, né? Mas assim, se não está rendendo, você tem que ampliar aquilo ali e falar, ó, vou ter que esticar um pouquinho mais nesse assunto, não vou conseguir trabalhar tudo que eu queria, mas pelo menos o que eu estou trabalhando, eu vou conseguir que ele se aproprie do conhecimento. E é isso que a gente vai ver na próxima aula com a próxima temática, tá? Deixa eu ver quantos minutos está aqui, ó. Tá 20 minutinhos, pessoal, mas eu não vou começar um tema novo, porque depois a gente não consegue concluir ele, e isso não é uma coisa positiva, tá, pessoal? Quando a gente começa um tema assim, não consegue concluir ele, tá? Acho que até dá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que até dá para trabalhar. Acho que até dá para trabalhar ele. Está com 20 minutinhos aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Ampliação do ensino fundamental para 9 anos. E a questão do tempo escolar, né? Alguns cuidados a ter em conta, ou seja, alguns cuidados aí a considerar, né? A ampliação do ensino fundamental para 9 anos representa um avanço importantíssimo, gente, na busca da inclusão e êxito das crianças das camadas populares, né, em nossos sistemas escolares. Isso, pessoal, porque as crianças aí das classes mais abastadas, elas já tinham acesso desde pequena, né, à escola, tudo, o papai e a mamãe vai lá, paga tudo, e a criança das camadas populares, muitas vezes o pai, a mãe trabalha, aquela coisa, não tem uma demanda, não tem como fala? Gente, um acesso suficiente para toda a população, né, e por não ser obrigatório, na época ali o infantil também não tinha vaga para todo mundo, né, tinha aquela questão da lista de espera. E quando você incluiu a criança de 6 anos no ensino fundamental, você meio que obrigou. Hoje não, pessoal, porque hoje a educação infantil, a partir dos 4 anos, ela já é obrigatória, mas na época que esse documento foi feito, em 2007, não era. Então, assim, foi um avanço muito grande você colocar a criança de 6 anos no ensino fundamental, porque você colocou assim, ó, é obrigatório a partir dos 6 anos. E isso garantiu aí um tempo maior de aprendizagem dessa criança, tá? Uma vez que não era obrigatória a educação infantil, tá? Então, foi um avanço muito grande, foi uma conquista muito grande aí para a criança, tá? Ao iniciarem o ensino fundamental um ano antes, aqueles estudantes passam a ter mais oportunidades para cedo começarem a se apropriar de uma série de conhecimentos, entre os quais tem um lugar especial o domínio da escrita alfabética e as práticas letradas de ler e compreender e produzir textos. Então, assim, pessoal, o ensino de 9 anos, ele foi criado também com o seguinte objetivo. Tendo em vista que a criança, até os 6 anos de idade, até os 6 anos e pouco ali, é a fase em que a criança mais consegue aprender e se desenvolver, ela aprende com mais facilidade. Quando você propicia a criança entrar aos 6 anos do ensino fundamental, toda aquela parte mecânica, aquela parte de introdução da criança, de familiarização dela com a escrita, com o letramento, toda essa parte dificultosa, ela vai ter tudo no primeiro ano. Então, quando chegar no segundo, terceiro ano, ela já está apropriada praticamente do saber, pelo menos a sua maioria, vai estar apropriada ali da leitura, da escrita, da alfabetização, né, do letramento. Então, vai ter muito mais facilidade para trabalhar temas mais complexos. Quando a criança entra com 7 anos, gente, ela já vai entrar meio confusa, tal, vai andando ali, daqui a pouco, às vezes a criança com 8, 9 anos, ela ainda não se apropriou. Então, é muito importante essa entrada dela mais cedo, porque realmente ela tem um tempo maior para se familiarizar com tudo isso. Quando ela chega nos 7, 8 anos ali, ela já está realmente pronta para conteúdos mais complexos, tá? No entanto, pessoal, é preciso planejar e avaliar bem aquilo que nós estamos ensinando, né? E o que as crianças e adolescentes estão aprendendo desde o início da escolarização, tá? É preciso não perder tempo, não deixar para os anos seguintes o que devemos assegurar desde a entrada das crianças aos 6 anos na escola, tá? Então, assim, a gente não pode também ficar aí, tipo, vamos enrolar essas crianças, dar umas bolinhas para pintar, quando tiver 7 anos eu entro no conteúdo. Não, quanto mais cedo entrar, melhor, tá? É muito importante realmente que a criança já tenha contato com tudo isso logo de cara, assim, quando ela entra. Mas não daquela forma teórica, aquela forma que a gente já conhece ali, tradicional, tá? Mas de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira. Como eu já tenho mencionado em várias aulas aqui, tem um degrau entre a educação infantil e a educação... Pedir só uma gentileza, acende a luz aí para mim, por gentileza.
Pessoal, garantir realmente, existe um degrau entre a educação infantil e a educação fundamental. Nós precisamos amenizar esse degrau, fazendo, por exemplo, uma rampa imaginária, que a criança possa passar do infantil para o fundamental sem sentir essa coisa brusca, sabe, de uma fase para outra, tá? Então que a criança não sinta essa coisa brusca, esse degrau, assim, não, que ela realmente possa passar ali. Então por isso que é importante, né, você começar a trabalhar a alfabetização, letramento, esse contato com a leitura e com a escrita de uma forma lúdica, aí no primeiro ano desse ciclo de 9 anos, tá? E o que fazer, pessoal, com aqueles que não atingem essas metas estabelecidas, né? Muitos professores, preocupados com a progressão das crianças, defendem que é melhor que eles repitam o ano do que progridam sem conseguir acompanhar os colegas de sala. Gente, a partir de uma concepção de que devemos assegurar a todos a possibilidade de aprendizagem e de que a escola não deve se ater apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, nós veremos, pessoal, que a reprovação ela tem impactos muito negativos aí, pois ela provoca muitas vezes a evasão escolar e a baixa autoestima, o que dificulta o próprio processo de aprendizagem posterior. Pessoal, eu tenho passado por isso aí recentemente, numa situação da minha vida, em que eu já estava aí 3 anos, pessoal, vendo pessoas que progrediam aí com 1 ano, às vezes até com menos tempo, progrediam aí para um nível superior, numa determinada etapa da minha vida. E aí eu comecei a passar aí, pessoal, 1 ano, 2 anos, 3 anos, olha, eu tô indo para quase 4 anos e não consegui passar para o segundo nível. E isso aí foi derrubando minha autoestima, porque eu era uma pessoa que quando eu entrei no determinado curso, eu era uma pessoa ativa e participava de eventos e fazia um monte de coisa. Gente, e cada vez que eu fui reprovando, e pessoas que começaram a entrar depois de mim foram sendo aprovadas ali, foram evoluindo e eu fui ficando. E isso, a pessoa fala assim, vou dar mais 6 meses para você, né, para ver se você melhora, para ver se você progride e tal. Gente, isso foi fazendo com que eu piorasse cada vez mais, porque a autoestima sua vai derrubando quando você vai vendo pessoas que chegaram depois de você progredindo e você, às vezes por questões políticas, por questões burocráticas, você vai ficando para trás. Né? Até chegar ao ponto aí que eu, por exemplo, hoje estou numa situação que eu estou quase evadindo, né, dessa situação. Por quê? Porque a gente está indo para 4 anos, não progride, aí quando você progride, parece que aquilo ali é uma vergonha, porque você vai lá e um monte de gente vai na sua formatura, pessoas que começaram depois de você e está indo na sua formatura lá, sabe, aplaudir você de cima. Então, assim, é uma situação que derruba você. E se derruba o adulto, você imagina a criança, tá? Então, essa questão realmente aí da repetência, ela acaba sendo uma coisa extremamente negativa. Com esse princípio de respeito, no entanto, não estamos defendendo que devamos esperar, né, que o estudante aprenda sozinho, quando vier a conseguir, assim, né? Mas sim, pessoal, criar condições propícias de aprendizagem, né? E reconhecer quando ele está em vias de consolidar os conhecimentos esperados, ou quando não está conseguindo caminhar nessa direção no período previsto, né? Então nós precisamos o quê, pessoal? Estabelecer metas claras, né, a ser alcançadas, portanto, um requisito básico aí para ensinar e para avaliar, conforme discutiremos aí na próxima temática. Então essa temática que é bem pequenininha, foi legal que deu para a gente concluir a nossa aula. E, pessoal, só para a gente concluir essa linha de raciocínio aqui, né? Então a gente fala assim, a criança não vai aprender sozinha, né? A gente tem que estar mediando, fazer as coisas, mas por isso que é tão importante a gente estar revendo os conteúdos que a gente está trabalhando, a metodologia, os instrumentos que estão sendo usados, tá? Para que a gente possa valorizar esse aprendizado do aluno, que ele possa alcançar ali no tempo dele, tá bom? Sem que você deixe o aluno muito à vontade, mas ao mesmo tempo sempre que você joga uma marreta de 100 quilos ali em cima da criança, esperando que ele vai conseguir carregar, né, uma coisa que é muito maior do que a compreensão dele, tá bom? Pessoal, nós vamos fazer uma pausa aqui, ó, e depois nós vamos para o próximo texto aqui para dar sequência nessa aula, tá bom? Então, bons estudos e até daqui a pouquinho, pessoal.